você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Então, eu tenho birra de coco. Sua mãe dava uma chinelada braba? Dava. Então, sua escola é raiz. Qual foi? Como é que foi o destravar raiz? Conta pra nós. Cuspir na cara e criei ele xingando, brigando, esse tipo de fato que eu vivi a vida toda, que eu te contei aqui agora. A primeira coisa, você falou uma coisa muito importante, Max. Você acha que você mexe umas coisas que é muito importante as pessoas entenderem. Que é como é que você conseguiu. A primeira coisa é você ter equilíbrio emocional. E esse equilíbrio vem muito da minha família. Eu tenho uma estrutura familiar muito forte. Cara, eu tenho uma esposa que tem os princípios e valores muito bem construídos. Apesar de eles chegarem em toda essa dimensão de empresa, a gente nunca perdeu o chão, a gente sempre foi assim, teve as raízes nossas muito bem fincadas, nunca ficou vaidoso para onde nós chegamos, assim, vaidade a gente sempre tem, a gente tem que controlar a vaidade, né? Então eu tive uma estrutura familiar muito forte, muito de segurar a peteca junto comigo. Teve momentos nessa trajetória que eu achei que ia ficar louco, que eu não dormia, que eu achei que ia ficar doente, de tanta coisa que tava, que você falou, porque vai doendo, você vai esticando e vai doendo, né? Tem momentos mais tranquilos, tem momentos mais duros, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter um equilíbrio emocional para enfrentar. Agora, Como que eu desenvolvi isso? Eu comecei do zero, eu quero desenvolver isso aí. Uma coisa muito importante, que eu falo, que eu estou passando isso para os empresários, inclusive eu vou fazer agora um encontro, esse final de semana, com um clube. Vou aproveitar e fazer aqui o meu merchan aqui. Pessoal, eu tenho um clube hoje. Eu quero saber se agora nas mentorias... O pessoal vem pro RGV. Não, eu quero saber uma coisa nas mentorias. Você está cobrindo todos os preços de mentoria ou não? Não, de jeito nenhum. Aqui tem que valer, tem que subir o preço. Eu vou subir, inclusive. Então você corre e faz rápido, às vezes subir o preço, que vai subir. Boa pergunta sua. Eu faço o RGV, onde eu ponho 100 e poucos empresários, e de lá eu tiro o clube. Então, esse final de semana, por exemplo, eu tenho encontro com todo mundo. São 80 empresários hoje no clube. E esse final de semana eu sempre trato no clube um fato relevante de muito além do negócio. E um dos assuntos que eu vou tratar esse final de semana é, por exemplo, que o empresário tem que criar o seu travesseiro para dormir. O que é o travesseiro para dormir? À medida que eu já cheguei, que eu fui apanhando nesse negócio, quando eu fiz 50 lojas, eu quase quebrei com 50 lojas, que eu tinha dado um passo maior do que a perna, e assim, o fluxo de caixa começou a ficar apertado, eu comecei a atrasar um pouquinho fornecedor, fiquei louco, eu jurei, escrevi, ó, nunca mais eu vou crescer uma loja a mais. Eu juro que a partir de hoje eu vou fazer no mínimo 3 faturamentos aplicados, fazer isso, tal. Aí eu aprendi. É o seguinte, para você crescer em determinado momento, você tem que fazer uma reserva. Essa reserva técnica, essa reserva que eu chamo de travesseiro, ela que faz você dormir. Quando você tem caixa, seja o tamanho que você está, então se você tiver uma loja, aquele caixinho que você põe ali, o lucrinho, você deixa de reserva, e se tiver um problema, você tem como viver, você tem como segurar o negócio, aquilo te dá uma força para você ir para frente. Certo. Então eu comecei a criar algumas barreiras. Enquanto eu não construir no mínimo 2 faturamentos aplicados, eu não monto nenhuma loja a mais. Tipo 2 meses, é isso? 2 meses aplicados. Entendi. Então faturou 1 milhão, eu tinha 2 milhões aplicados. Isso foi construído, gente. E tem como construir isso através do fluxo de caixa. Você não constrói isso só através de lucro, através de uma organização de fluxo de caixa, você pode construir esse travesseiro. Então eu comecei a criar um travesseiro para me dormir. Isso dava a segurança emocional que você precisava. A segurança emocional, porque quando eu disse travesseiro, porque o que mata o empreendedor, o que faz com que ele não tenha essa segurança de bater no peito, é acordar e vender o almoço para pagar a janta. E se traz uma insegurança dele, que ele fica morrendo de medo. Quando eu criei essa estabilidade que eu chamo de travesseiro para dormir, em paz, aí, meu amigo, podia vir o problema que fosse. Esses problemas igual o Celso Romano, e problema de consumidor, problema de cliente, problema de fornecedor, de comprar, de vender, tudo. Para mim era problema natural do negócio. O que me tirava o meu sono era não ter uma reserva. Então, quando eu criei essas reservas, eu definitivamente aprendi e comecei a crescer. E quando eu crescia e começava a botar a mão na reserva, eu pode parar. Fala com o Rodrigo, não monta nenhuma loja. Tá pegando a reserva. Aí recompunha a reserva direitinho, aí dava outro passo. Entendi. Então foi o travesseiro que eu falo que eu criei para dormir. Isso eu vou ensinar agora como criar esse travesseiro para dormir. Tem jeito.
Esse travesseiro não se cria só com lucro. Porque, mas eu vou demorar 20 anos para ter 2 faturamentos aplicados com o lucro que eu tenho. Não. Você pode aumentar o prazo do fornecedor, diminuir o prazo do cliente, você pode fazer um esquema que eu digo, você fazer uma organização do seu fluxo de caixa. Estratégias, né? Alongar o pagamento para o fornecedor, que você cria uma reserva. Entendi. Você pode ser inteligente, tem formas de fazer. Você deixou uma chave poderosa aqui. Uau. Você teve crise no casamento com essa loucura aí? Tive um momento muito difícil que eu tive. Quando eu mudei para... Quando eu já estava mais ou menos com umas 200, 100 lojas, eu estava loucamente... sabe aquele momento que você dedica muito à empresa? Sim. Né? E essa dedicação, teve um momento que eu cheguei a quase perder minha família. Foi quando eu reconstruí, vi que tudo ser família não vale, eu tive que arrumar uma maneira de administrar, porque a empresa estava absorvendo muito meu tempo naquilo ali, e eu dentro dos meus princípios e valores, eu falei, espera aí, eu estou fazendo tudo isso aqui para a família. Eu só trabalhava. Trabalhava. Aí eu jurei para minha esposa que nunca mais eu ia sair da loja, do meu escritório, depois das 7 horas da noite. E aí eu comecei a chegar em casa todo dia, 6h30, 7 horas. E isso durou 2 semanas. Durou 2 semanas porque a empresa começou a fazer isso aqui, ó. Porque começou a sair 7, vamos sair 6h30, uns dias. E aí foi quando uma pessoa muito sábia me falou assim, cara, o problema seu não é trabalhar muito, o problema seu é que você não separa os papéis. Você chega dentro de casa e continua com o papel do Ricardo Eletro. Você tem que separar o papel, Ricardo Nunes, Ricardo pai, Ricardo filho. Ricardo marido. E marido. E aí eu comecei a chegar em casa e na hora que eu virava a chave da minha casa, eu jurei que daqui eu vou cuidar da minha família. E por incrível que pareça, isso resolveu o meu problema. Porque não era realmente a quantidade, era a qualidade. Quando eu chegava, eu ficava dentro de casa desorientado, só pensando na empresa. Então isso equilibrei meu casamento. Eu tenho 33 anos de casado, tenho 2 filhas. Boa. Maravilhosas, casadas já. Ó, nenhum sucesso no empreendedorismo justifica um fracasso na saúde ou familiar. Nada. Eu não sou casado ainda, tenho namorada, quero casar, mas de vez em quando acontece isso. Tá trabalhando demais, não sei o quê. O que você dá aqui de instrução, assim? 3 sintomas para o empreendedor perceber que ele está falhando em casa e o que ele pode fazer para poder corrigir? Eu fiquei doente com o trabalho. Eu fiquei doente com o trabalho. Doente que eu falo assim, só pensava nisso, né? Só pensava em trabalhar. Mas apesar que eu pensava nisso, eu nunca deixei os pratinhos cair. Isso que é importante. O conselho que eu dou é o seguinte, sabe aquela brincadeira do circo de 7 pratinhos? Sim. Eu elegi 3 pratinhos na minha vida, que é Deus, família e empresa. Certo. Esses 3 têm que estar equilibrados, mas presta atenção, eles não vão estar rodando na mesma velocidade ao mesmo tempo. O importante é você não deixar ele cair. Graças a Deus o meu pratinho nunca caiu. Eu às vezes comecei a rodar o pratinho da família, às vezes de Deus, com uma velocidade menor, porque esse pratinho estava rodando com uma velocidade muito grande, exigindo muito de mim, certo? Então, aí eu comecei a deixar esse pratinho cair. Quando ele caiu, começou a cair, eu fui lá e busquei de volta. Então você não pode deixar cair. Agora, achar que os pratinhos vão rodar sempre na mesma sintonia, não vai. Tem hora que agora hoje eu posso falar que eu estou com 53 anos de idade, e o meu pratinho da família roda numa velocidade muito mais alta do que o da empresa, porque eu já construí algo. Então são momentos de vida, mas o que é importante é você não deixar ele cair.